Boa tarde, me chamo Emily, sou graduanda em Letras Português e Inglês pela Universidade de São Miguel. Estou aqui para apresentar o meu plano de aula referente à disciplina de língua inglesa voltada para o ensino fundamental e especificamente para a turma do 8º ano. Então, norteada pela BNCC, eu escolhi estar trabalhando na turma do 8º ano o assunto de prefixos e sufixos, ou seja, afixos. O tema da minha aula seria então Word Formation Process, affixation. Eu estaria falando sobre um dos processos de formação de palavras existentes na língua inglesa, que é o processo de afixação, que consiste no acréscimo de prefixos e sufixos aos radicais, às bases das palavras. Então, quais são as competências, as habilidades que serão desenvolvidas pelos alunos nesta aula? Primeiro, os alunos vão compreender como é que se dá esse processo de affixation em língua inglesa, como também vão compreender a importância dele para o enriquecimento lexical do idioma. Os alunos ainda irão reconhecer os prefixos e os sufixos mais comuns empregados na língua inglesa e não somente reconhecer, ser capaz de usá-los para criar novas palavras. Os alunos ainda irão analisar as relações de sentido mantidas pelos prefixos e os sufixos com os radicais das palavras. Então, por exemplo, os prefixos na língua inglesa. Nós sabemos que existem prefixos que expressam ideia de negação, oposição, repetição, assim como na língua portuguesa. Temos sufixos que vão indicar uma ação, um processo, o estado em que algo se encontra, capacidade, entre outros sentidos. Como se dará, então, a situação de aprendizagem, isto é, o andamento da aula? Eu irei iniciar a aula lendo alguns cartões que estarão empregados, que estarão colados no quadro, para introduzir o conteúdo. Então, por exemplo, impossible, musical, helpful, happiness, dentre outros. Então, eu estarei lendo, fazendo a leitura dessas palavras para poder introduzir o conteúdo. Depois, eu irei distribuir para os alunos uma ficha, contendo aí uma tabela com os prefixos e os sufixos mais comuns utilizados na língua inglesa. Então, é uma ficha bem didática, E em cada tabela, nós temos aí a divisão em 3 colunas. Então, nós temos o prefixo, o sentido, que ele expressa, e depois os exemplos. Então, eu estaria realizando a leitura coletiva, com os alunos e aproveitaria para, neste momento, explicar as diferentes acepções que os prefixos e sufixos podem transmitir aí na língua inglesa. Em seguida, eu iria distribuir para os alunos dicionários, iria solicitar que eles fizessem equipes, grupos e procurassem no dicionário 3 palavras formadas por prefixação e 3 palavras formadas por sufixação, e em grupo eles iriam elaborar algumas sentenças, frases curtas em inglês, encaixando essas palavras escolhidas. Finalmente, eles iriam ler para os seus colegas de turma as frases criadas e estruturadas por eles, destacando os afixos que eles aprenderam na execução, na realização dessa atividade. Por fim, os alunos irão realizar uma atividade impressa, na qual, na primeira questão, eles vão ter algumas sentenças, e eles precisarão identificar especificamente os prefixos e as relações de sentido expressas por eles nessas frases. Na segunda questão, eles vão ter várias alternativas, várias questões relativas ao uso dos sufixos. Então, eu vou pedir que os alunos identifiquem o valor semântico desses sufixos. Por exemplo, tem uma frase, the lady is homeless. Então, qual é o sentido que esse less, sufixo less, ele tem nessa sentença? É ausência? É capacidade? Enfim, e aí eles vão ver as alternativas e marcar a correta. Também peço que os alunos, eles reconheçam a questão da alteração da classe gramatical. Sabemos que os sufixos, eles têm esse poder, de alterar a categoria gramatical das palavras. Então, por exemplo, tem uma frase lá, the cars are moving very slowly. E aí, eu pergunto aos alunos, quando eu acrescento esse sufixo li, no adjetivo slow, houve alteração da classe gramatical. Então, antes nós tínhamos um adjetivo, slow, mas quando eu acrescentei o sufixo li, foi transformado para um advérbio. De lento virou lentamente. Então, é essa percepção que eu quero que os alunos tenham ao concluir essa atividade. Os materiais utilizados nessa aula serão cartolina, fita, para poder colar os cartões, as fichas impressas, que serão distribuídas, as fichas xerocadas,
como também as atividades impressas. A avaliação se dará de forma contínua ao longo da aula e através tanto dessa atividade impressa como também do exercício, né, a ser realizado em sala de aula em grupo.